Começou. Vamos ver. Aí, começou. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem? Tá todo mundo me ouvindo? Consegue me ouvir direitinho? Sim? Massa. Massa demais. Graça, eu vou apresentar o projeto e aí eu te peço para fazer a solicitação, pode ser? Deixa eu ver. As mensagens demoram um pouco para chegar aqui, para carregar. Mas então vou me apresentar. Meu nome é Érica, eu sou uma das idealizadoras do coletivo. Quero agradecer a todos que estão presentes, a todas e a todos. A gente está indo para a nossa 4ª live, né? Hoje nós vamos falar sobre fascismo com a professora Graça. E antes disso, eu queria explicar para vocês, né? O Coletivo Luna é um coletivo social, de formação social. Ele trabalha com jovens, adolescentes, meninas e meninos. E o nosso trabalho é de formação dentro das escolas, né? Dentro das escolas a gente faz esse trabalho de formação social com os 3 eixos de gênero, raça e sexualidade. Como as escolas não estão funcionando e nós decidimos que nesse momento é um momento muito importante, que as discussões elas precisam continuar, nós decidimos fazer o Papo Luna, e nós estamos no 4º Papo Luna, que é o momento que a gente pode fazer uma troca aqui, o momento que a gente pode conversar, o momento que a gente pode falar sobre os temas, né, que tem surgido. E hoje o tema escolhido foi o fascismo. E será que em uma semana todo mundo se tornou o que é fascismo? Não, né? O que é antifascismo? E será que em uma semana todo mundo se tornou antifascista? Quem vai falar pra gente é a professora Graça. Ela é mestre e ela dá aula na FAP. Ela também leciona no curso de pedagogia. E hoje ela atualmente, ela vai se apresentar melhor, mas atualmente ela também está na pedagogia e ela dá o curso de geografia. Ela é uma geógrafa. A Graça, ela sempre está presente com a gente, ela sempre aceita os nossos convites, então, desde já, nós gostaríamos de agradecer pela disponibilidade, né, e pelo carinho com o coletivo, de estar aí sempre fortalecendo a gente mesmo e ajudando. Então sejam bem-vindas, convidem as pessoas para participarem e Graça, fique à vontade se você quiser me chamar. Eu gostaria de agradecer o coletivo Nutrilhar, que é um coletivo de Minas aqui, de Belo Horizonte, que está sempre fortalecendo e ajudando a divulgar. Convidar vocês também, gente, para fortalecer a página, divulgando as ações e tudo que tem ocorrido na página. Isso ajuda muito a gente, para a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas para as nossas discussões, para as nossas rodas. Tem muitas pessoas entrando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E além disso, eu queria pedir para vocês sugerirem temas. A gente está abrindo aí a caixinha de perguntas no domingo ou na segunda, sempre nesses 2 dias, para que vocês sugiram temas para a gente estar aqui conversando e para a gente estar aqui trocando, né?
é online, é virtual, mas é aberto para todo mundo, tá? Então é através das sugestões de vocês, é através da troca de vocês que a gente faz o Papo Luna. Então, mandem as sugestões, votem nos temas. E sexta-feira, às 17, todas as sexta-feira, às 17, nós estaremos aqui para trocar esse papo. Pelo menos por enquanto, né? Enquanto houver graça aqui, vamos ver se ela entra. Perfeito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você conosco. Nós sabemos, a Graça é uma profissional super responsável, ela é uma profissional também excelente, sempre está disposta para a gente do Luna, já gravou vídeos com a gente, já foi no Ignácio, que foi a primeira escola que nos acolheu, e hoje ela está aqui de novo. E se vocês tiverem perguntas, tiverem questões, a gente vai lendo e vai tentando aí responder todo mundo. Então, Graça, com você a palavra. O tema foi sugerido por o que é antifascismo. Essa última semana, todo mundo se tornou antifascista. Boa tarde. Eu sou a Maria das Graças Martins Bibiano, Graça Martins, que é mais fácil de achar por aí. Sou professora na Faculdade Pedro II, no curso de licenciatura de Geografia. Trabalho, então, com formação de professores. Como diz a Érica, isso é uma grande responsabilidade e a gente assume com carinho, com afeto. E o contato com o Grupo Luna se deu especialmente por conta da Débora, né, que é uma das integrantes também, uma fofa. Eu agradeço demais, Érica, o convite de vocês e parabenizo pela iniciativa, por tocar um projeto tão importante, significativo na vida de muita gente, porque uma das coisas que a gente precisa, além de construir o imaginário social, é construir a autoestima, não é construir, é contribuir para que o sujeito de construção da autoestima esteja fortalecido e na nossa classe social, a autoestima é uma coisa muito importante, a consciência de sujeito e do papel que se exerce como sujeito social é muito importante e o grupo, o Projeto Luna é muito bom, é maravilhoso nesse sentido de dar significado, de contribuir para a construção desse significado. Vocês estão de parabéns, eu agradeço muito o convite, espero contribuir. Humildemente estou aqui, eu sou professora de Geografia formada pela UFMG, na graduação e no mestrado também. Faço um bacharelado em Geografia na UFMG, necessidade de dar uma oxigenada aí, e também trabalho no curso de Pedagogia da Unopar, porque eu tenho uma experiência lá desde a Uniub, que é a Universidade de Uberaba, com a prática de ensino, especialmente em Geografia, mas aí a gente precisa, né, entender um pouco da pedagogia para dar conta desses temas. Pois é, este é um tema caríssimo, isso é muito importante. Porque ser combatente é ter a noção de que são profundas, portanto, elas necessitam de respostas, elas necessitam de avanços também profundos, de discussões profundas. E uma das coisas que nós precisamos urgentemente é deixarmos de ser reativos para sermos propositivos, né? E dentro do projeto eu acho que há uma intenção, um esforço
esforço e uma contribuição para que a gente seja, para que esse grupo social, as pessoas que estão no entorno, né, que estão ligados ao projeto Luna, ainda que não esteja na organização, mas sempre está lidando. Você sabe que agora nós façamos proposições. É muito urgente isso. Vivemos um momento de grande questionamento, um momento de retiradas de direitos, de perdas de direitos muito sérias, e precisamos recompor as nossas forças, juntar pessoas, juntar ideias e para o combate. O momento é de combate sério, né? Muito forte. Então, eu pergunto, Érica, e se você tem alguma sugestão, se eu posso falar livremente, como que vocês preferem? Pode falar livremente, assim, eu acho legal a gente começar o que é fascismo, né? Pessoal, e depois a gente entra no antifascismo. Só para dar uma análise. Como aqui picou para mim o que você me falou. A introdução você gostaria que fosse o antifascismo, é isso que é o fascismo, antifascismo e o fascismo de última hora, né? Isso. Isso. Bom, eu vou falar, vou mais intuitiva no que eu acho que você está me perguntando, porque a conexão não está assim muito boa. Na hora que você fala, eu espero que vocês estejam me ouvindo numa corrente boa, porque... A conexão tá boa para... Eu posso tentar entrar de novo. Agora ficou boa o que você falou, mas antes estava picando tudo que você falava e não terminava uma frase. Ah, sim. E para vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Porque qualquer coisa a gente... eu saio, tento fazer uma nova conexão em outra rede e entro de novo. Vamos ver se vai ter alguma resposta. Tá indo legal aí? Todo mundo tá conseguindo ver? Às vezes, assim, redes sociais está picando. Mas agora está bom, agora voltou. Mas agora está bom. Aqui está ótimo. Então tá. Vai variar conforme estiverem as nossas internet, né? Porque o momento é de alto consumo. Então, é como divisão de bolo. Cada um fica com um pedacinho. Quanto mais gente entra, um pedacinho menor, né? Então, só o início para falar o que é fascismo. Foi isso que eu tinha falado antes, que cortou para você. Ok. Pois bem, minha gente. Natália Bispo, obrigada, viu? Eu vi sua mensagem. Muito lindo. Bom, para existir alguma coisa que seja contrária, primeiro é preciso existir aquilo a que se quer combater. Então, se há um antifascismo, a necessidade foi o fascismo. E desde 1920, na Itália, Mussolini, que se tem construção de bandeiras e manifestos antifascistas por conta de uma manifestação de grupos contra raça, especialmente contra raça, mas dentro desse escopo, nos detalhes, né, contra a raça e contra tudo aquilo que não cabia dentro de um projeto dito superior. Pois bem, esse termo fascismo, ele é cunhado como uma teorização de um movimento crescente no começo do século XX, especialmente, onde determinados grupos se achavam ou se puseram como pessoas
de melhor... Ai, gente, é tão difícil falar isso, né? É muito horrível, mas de melhor construção genética, ver se pode uma coisa dessas, né? E que, então, por conta dessa genética favorável, essas pessoas seriam, então, mais inteligentes, mais produtivas, pessoas com maiores capacidades e, portanto, pessoas com direito a conduzir e a submeter outras pessoas em um processo de domínio. Bom, chega a tal ponto que, quando há certa reação, a dominação ela deixa de ter uma violência simbólica, ela continua com violência simbólica, mas não apenas no campo do simbolismo, passa então a ter uma violência física para aqueles que não são de estirpe valiosa, não são a tal da raça pura, que na Alemanha chega a ter o nome de raça ariana. Então, a essas pessoas restava a morte. A submissão era o projeto, mas chega num ponto em que qualquer reação, a morte estava posta como solução. E aí eles ganham gosto pela coisa, e ainda que as famílias não reagissem, como os judeus na Alemanha, ainda que essas famílias não com visibilidade social, ainda assim, só por elas serem famílias judias, elas eram perseguidas, capturadas, levadas para campos de concentração, muitas mortas, alguns sobreviventes que vieram para nos contar, né? Restaram para nos contar a história. Mas, enfim. Então, desde 1920, surge uma reação contra esse pensamento de uma raça superior. O fascismo é isso. Em suma, a crença de uma raça, de uma pretensa raça, de que há nela uma superioridade. Primeiro isso, de dividir a sociedade, dividir a humanidade em partes ditas raças. A raça, então, foi uma categoria criada para justificar a violência sobre determinados grupos não aceitos por esses que se diziam raça pura. Até aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ok. Pode continuar, que eu tenho perguntas, mas eu vou deixá-las para mais para frente. Porque nós vamos chegar numa atualidade que eu acho que a gente precisa se dedicar um pouco mais e mais a contento nos tempos atuais. Então, eu creio que as perguntas estejam mais nesse sentido e acho legítimo que seja mesmo. Pois é. Então, você tem ali esse movimento antifascista com criação de bandeiras, com objetivos claros de combate ao fascismo, em 1920, e já na década de 30, isso também se compõe na Alemanha. Um grupo que passa a contrariar essas ideias fascistas, também com suas bandeiras, com seus símbolos, com crenças, né, com objetivos, claro, de combate ao fascismo. Então, a palavra antifascista é aquele grupo que se opõe ao fascismo, né? A criação de grupos, a união de pessoas, coletivos, que passaram a se opor à ideia do fascismo, à ideia de combate de pessoas por pessoas que se julgavam superiores. Pois bem, porque essas pessoas se julgavam e se julgam superiores? Primeiro, essa pessoa tem que ser conservadora. Se a gente for pensar historicamente, na construção social global, nós vamos lembrar ou chegar numa conclusão que sempre houve graus de desigualdades, em alguns lugares mais profundos, outros lugares menos profundos,
mas o mundo sempre foi constituído de desigualdade. No capitalismo, isso se põe de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda, porque os acessos aos meios de produção são retirados. Falando só um pouquinho do feudalismo, da relação feudalista de produção, lá no feudalismo, apesar dos servos passarem todas as atribulações pelas quais passavam, e ter toda uma submissão a um senhor feudal, esse servo ele tinha o acesso ao meio de produção, que era a terra naquele momento. Então, o servo, ele não era dele a terra, a propriedade não era dele, mas ele tinha acesso à terra. Com a entrada do capitalismo, esse acesso à terra foi retirado do camponês, no caso, o vassalo perdeu esse acesso. Essas pessoas que trabalhavam para alguém, trabalhavam submissos a alguém, elas ficaram elas ficaram soltas no mundo. Marx fala que essas pessoas ficaram livres de tudo, livres inclusive dos meios de produção. A única coisa que lhes sobra, então, é a mão de obra vendida. Então, o contrato social capitalista, dentro do capitalismo, o contrato social é todo mundo é livre, inclusive das suas posses, dos seus acessos. Então, a desigualdade, ela se põe de maneira muito forte. Economicamente, o pensamento econômico dos fascistas é o seguinte: essas pessoas menos capacitadas, estou escolhendo palavras, tá, gente? Porque, entre aspas, né? Porque é complicado isso. Essas pessoas que, para eles, eram menos capacitadas, elas travavam a economia. Apesar dessas pessoas não estarem inseridas num processo de reconhecimento e de legitimidade social, os judeus, por exemplo, tinham vidas prósperas e ainda assim eram julgados como pessoas de baixa produção e que não mereciam viver naquela sociedade. Pois bem, então, se você tem uma relação que é desigual e recrudescida por um pungente modo de produção que é o capitalismo, o conservador quer manter isso. Quer manter que a classe hegemônica, o grupo hegemônico econômico, tenha também hegemonia cultural, hegemonia social e política. Então, a economia é movimentada, os elementos econômicos são movimentados por essas classes, esses grupos que não têm as hegemonias, né? Não é o grupo hegemônico. Conservar é conservar a desigualdade. O conservador, ele faz questão da miséria, ele faz questão do empobrecimento, ele faz questão do desemprego, da má remuneração. Então, o conservador, o fascismo, surge no grupo conservador, com uma forma mais truculenta, violenta e desumanizada, né, de impor a sua vontade, o seu desejo. Pois bem, vamos chegar então o fascismo ele é combatido, o fascismo, como a gente conhece historicamente, né, ele é combatido pela aliança de países e tal, numa Segunda Guerra, e a Alemanha fica arrasada, a Alemanha tem que se comprometer com várias coisas, e a Europa fica arrasada. Mas isso não significa que essas ideias tenham sumido definitivo. De tempos em tempos, você tem grupos, você tem manifestações que desejam o retorno do fortalecimento dessa ideia. Sendo assim, ultimamente, com o crescimento avassalador da extrema-direita
infelizmente, em âmbito global, que se você for observar, você tem um recrudescimento de um conservadorismo extremista, o extremismo e o fascismo, ele nasce dentro desse grupo conservador, mas ele quer, como a própria palavra diz, extremar, né? Esse desejo de dizimar, esse desejo de eliminar o outro é muito próprio dessa gente. Então, as manifestações de grupos como a Ku Klux Klan, grupos que ficam sumidos, disfarçados, mas sempre unidos, foi muito facilitado pela web escura, né? A Deep Web, ela facilitou a comunicação dessas pessoas sem a vigilância dos estados que se propunham a vigiar. Então, essas pessoas cresceram, essas pessoas se movimentaram a ponto de estarem hoje influenciando líderes. Lideranças que apoiam essas ideias estão em algumas instâncias de poder, não apenas no Brasil. Né? Você vê um ministro da Educação como que nós temos, não resta dúvida de que a pessoa afeita a essa eu vou chamar de ideologia, mas a essa vontade de extermínio. Contra Isso. quem? Uhum. Contra E que, inclusive, ouvindo a Graça... Unidos do fascismo. Contra quem? O que é hoje o negro da periferia? Que o negro, periferia, outro dia eu li um artigo dizendo que a gente tem que repensar o termo periferia. Gente, mas eu ainda não encontro um outro termo para designar melhor aquelas pessoas que orbitam marginalmente imposto, né? Que a pessoa não se torna marginal a um processo central porque ela não quer participar das benesses dessa produção central. Muito ao contrário. O desejo de todos é que a produção social de todas as pessoas que estão fora dessa classe hegemônica é que a produção social seja distribuída com justiça. Porque toda produção, toda riqueza vem do trabalho. Vem do trabalho. Se a classe trabalhadora é que gera essa riqueza, é mais justo que não mais igual, com maior equidade daquilo que é produzido, daquela que é produzida. Só que mantendo essa estrutura como ela está, por isso a gente fala em conservadorismo, porque quem é conservador quer conservar essa estrutura desigual. Não tenhamos dúvida. O conservador, ele não é conservador apenas de costumes. Costumes é o que aparece nos discursos, a família, a religião, essas coisas são misturadas, que é para encapar a grande verdade. E a grande verdade é: o conservador quer um mundo desigual, porque é nele que o conservador leva vantagem. As pessoas equivocadamente apoiam isso, ainda que elas não estejam nessa centralidade, nesse grupo hegemônico, elas apoiam esse desejo, esse esforço por conta de um engodo, por conta da criação do imaginário social, da mobilização do que eu chamo, conforme a Marilena Chauí atribui o significado de ideologia, movimentando o campo ideológico para cooptar pessoas para se somar a esse grupo. Porque se você tiver uma união das pessoas não privilegiadas
para reformular a estrutura social, ainda que não fosse um embate corpo a corpo, né? Se você tivesse essa união, esse grupo hegemônico não teria força. Se a classe trabalhadora, como diz Marx, como disse Marx, afirmou Marx, unisse no mundo inteiro, a situação seria outra. Então, o grande esforço dessa gente é manter a classe trabalhadora afastada pelo medo, pela violência, pelo discurso, e o discurso constrói nessas pessoas menos abastadas, nos grupos não privilegiados, constrói em grande parte dessas pessoas um imaginário de que tudo está em paz, que tudo está certo, que se você não tem, é porque você não foi merecedor suficiente. A meritocracia é o elemento que eles movimentam nos detalhes, nas relações mais íntimas, mais específicas. Bom, pensando agora no antifascismo, nós, de esquerda, sempre fomos antifascistas. A esquerda, que entende do que é que se trata, ela se propõe como antifascista. Por quê? Porque o antifascismo é afirmar o contrário, é afirmar contrariamente, melhor dizendo, a uma propositura de que há uma legitimidade de outro em dominar, em apropriar, em esfacelar, em destruir, e especialmente com o uso da violência e da morte. Então, o medo ele tem sido utilizado essa semana, especialmente de forma muito intensa. O medo contra os grupos opositores ao fascismo. Exatamente. E aí surge nessa esteira do real antifascista, surge o que foi simplificado, porque é simplista mesmo, então que bom que eles simplificaram, né? Os antifas. Porque a simplificação da palavra, ela também tem algum sentido. O termo antifas, ele é o termo da moda, né? Então, está na moda combater o fascismo. Só que eu faço uma pergunta. Tá, o grupo que é realmente antifascista, o grupo que se propõe, mesmo fora da crise do fascismo, mesmo quando esse fascismo não está verbalizado, não está sendo concretizado, a gente combate o tempo todo. Esse é um combate histórico, não é um combate porque fulano de tal está no poder, porque fulano de tal agora é o presidente, é o ministro, está na cadeira X, não. Quem combate o fascismo, combate desde que o fascismo existe. É uma coisa que perpassa o processo histórico. Bom, agora que fizeram a bobagem, que fizeram para não usar palavrão, tá? De serviço? Oi? De serviço? Não é? Não é palavra boa. Que fizeram desserviço, muito obrigada. Que fizeram desserviço de alçar ao poder um grupo, porque não é uma pessoa. Essa pessoa é um fantoche e essa pessoa não é um fantoche de boneco simplesinho, não. Ele só é fantoche porque também tem os interesses dele, é claro. Para ele, para a família e para os amigos. Isso ficou muito bem dito, né? Não preciso nem dizer porque ele mesmo disse. Mas, enfim, as pessoas que fizeram esse desserviço, elas ainda não estão de acordo com uma coisa. Que sejam recompostas que seja recomposto, então, o conjunto de leis,
o conjunto de liberdades, o conjunto de direitos que foi retirado do povo brasileiro. Porque se a classe média está achando que ela não perdeu direito, ela está muito enganada. Especialmente a classe trabalhadora perdeu direito, mas esses que se acham classe média, que são, na verdade, classe trabalhadora ampliada, quem não souber o que é isso, não dá tempo de explicar, tem que saber lá da Marilena Chauí o que é, e aí eu indico o mito fundador, Introdução à Filosofia, da Marilena Chauí, o que é ideologia, aí a pessoa vai dar um apanhado bom. Mas, grosso modo, quando essas pessoas elas se veem questionadas, essa classe média, que se diz classe média, e a classe média real, elas são questionadas numa coisa: olha, chegou em mim, está chegando em mim. Está chegando em mim o quê? O que pode ser uma intervenção militar. Mas aí vira uma coisa, né? Porque nós nunca fomos a favor de uma intervenção militar, mas quem está pedindo intervenção militar é especialmente grupos dessa classe média. Exatamente. É de lá que surge todo esse ornitorrinco que propõe, que pede, que vai para a rua com faixas estúpidas para pedir esse tipo de coisa. Pois bem, então esse pessoal, quando viu que isso está feio, que isso está arriscado, aí eles vão dizer: eu sou antifas. Eu sou antifas, mas eu não estou questionando a perda de direito da classe trabalhadora. Eu sou antifas, mas eu não estou questionando o projeto de economia que se tem para o país. Eu sou antifas, mas eu não estou questionando a exclusão de povos indígenas, de comunidades tradicionais de um modo geral. Eu não estou pedindo uma economia ecológica. Eu não estou pedindo uma economia que introduza a ecologia como um elemento de vanguarda, não é só de proteção, mas a economia moderna no seu termo melhor, né, deveria ser uma economia que levasse em conta a ecologia. E tende a isso, e precisa chegar a isso. Bom, por que surge, então, esse discurso fascista? Agora, em tempos atuais. Os discursos, as atitudes, por que eles surgem? Todo surgimento dessa gente, todo agrupamento dessa gente que pensa assim, normalmente vem para questionar conquistas e direitos. Exatamente. Conquistas e direitos. Por que incomoda? Por que incomoda que o trabalhador tenha comida na mesa? Por que incomoda que o trabalhador possa ter minimamente algum nível de autonomia na negociação do seu salário? Por que se incomoda? Porque isso questiona a estrutura social como desigualdade recrudescida e profunda. A desigualdade profunda e recrudescida, como ela vem se tornando de novo, a gente nem chegou numa situação ideal de projeto de distribuição de renda, de riqueza, e já fomos jogados de novo numa situação de lutar por coisas que já estavam conquistadas. Por que isso? Porque a classe trabalhadora não pode ter autonomia, ela só pode ter a força de trabalho precariamente. Então, eu ter o fascismo, a ideologia do fascismo, sem pensar nos direitos do trabalhador, é meio pedido, é meia xícara.
Pode falar, Erika, desculpa. E aí, pensando nisso tudo que você está falando, eu acho muito importante que a gente frise a ideia do discurso, porque o discurso ele é fundamental para a gente entender isso. O discurso e a educação, né, o escateamento da educação, que enfim, a gente viu que desde o golpe eles já começaram a retirada de direitos, né? A retirada de direitos dos trabalhadores, é sempre a mídia que está errada. A gente vê nesse desgoverno que eles atacam muito a mídia, eles atacam a educação, como uma forma mesmo de fortalecimento dessas ideias fascistas, dessas ideias de hegemonia, né? Obrigada. Uma das coisas que eu acho que, neste momento de questionamento social, de um futuro, né, para o país, e de uma movimentação e uma possível, provável, quiçá provável e possível união de todos os grupos contrários ao fascismo, e de forma consciente, é necessário pensar uma coisa. Nos foi retirado em 2016 o projeto eleito pelo povo e não foi devolvido. Foi retirado um projeto que nós elegemos e ele não foi devolvido. Pensando no discurso, a imprensa, especialmente a imprensa conservadora, que está na mão dos conservadores, ela é propriedade, a imprensa conservadora, essa imprensa rica, que está desde os governos militares estão atuantes no Brasil, ela é uma imprensa que não questiona profundamente esse governo. Porque se ela for questionar profundamente, ela vai precisar refletir e reverberar a situação do que promoveu o golpe, a situação de que a economia neoliberal não está dando certo. Nós já temos frutos suficientes para podermos colocar que não está funcionando, não funcionou. Nós já temos aí 1 ano e meio quase de governo neoliberal, mas o neoliberalismo ele já vem do Temer. Ele já é praticado desde 2016. Levando em consideração que para tirar o governo eleito, o governo Dilma eleito, por meio de um golpe midiático, parlamentar e judicial, utilizou-se de má fé de um crime que não aconteceu. Exatamente. Criminalizaram o governo para justificar a perda do direito ao projeto que o povo tinha escolhido. E a partir dali você tem uma imprensa muito casuística, muito ao favor do conservadorismo, porque eles estão até questionando que a pessoa que está no executivo hoje, que ele não tem bons modos, estão questionando porque ele tem tendências, né? Supostamente, que a imprensa ama esse termo, supostamente fascista, supostamente extremista, não tem nada disposto, ele mesmo, ele se revela o tempo todo. Quem fala em morte de 30 mil, quem fala em zoofilia como se fosse uma coisa natural para qualquer adolescente, quem fala na condição feminina, da forma que ele fala, ele já se revelou, não existe esse negócio de suposto mais não. Nunca houve, nem antes da eleição.
quem falar me enganou, não, desculpa, não enganou, não. Ele o tempo falou. Bem, Não te ouço, tá, Érica? me Eu ouviu? racista apenas, né? Mas, Sim. mas aí você já me deu o caminho do que você está pensando, então. Bom, esse projeto econômico que foi suplantado, que foi retirado das nossas, né, do nosso, da nossa conquista, esse projeto, é porque tem uma pergunta aí também que eu quero responder, tá? É da Debs, a da Débora, gente. Essa retirada e esse investimento numa desestruturação e numa destruição de uma economia, porque o projeto da Lava Jato era esse, e ela teve êxito nisso, né? De destruir a economia, o projeto do PSDB, de vez em quando eu falo em partidos, mas é porque tem coisas que não dá para não nominar, né, gente? De entregar, porque o Serra, ele negociou a Petrobras, gente, nos Estados Unidos. Existem estudos, existem cientistas trazendo isso de forma muito séria e infelizmente nós não temos que proponha uma investigação profunda e para a gente falar a partir de um julgamento, né? Mas os indícios são muito sérios e a gente não pode deixar de ter em conta isso. O Brasil foi negociado. Nós tínhamos, até 2016, uma empresa fortíssima na área petrolífera, nós tínhamos mais de uma fortíssima na área da construção civil, nós tínhamos estaleiros de construção de objetos navais, né, uma coisa impressionante, que a gente nunca tinha tido antes. E por que nós podemos ter isso? E colocando aí a pergunta da Debs, que é o seguinte: como sustentar um governo com um projeto, um projeto que promova investimento no social e abandone a economia neoliberal em um país de economia dependente que segue à risca a agenda neoliberal a serviço, deve ser de uma burguesia, porque aqui não me aparece mais. Serviço de... Então, deve ser a serviço de um conservadorismo, uma coisa assim. Já colocando isso e trazendo essa pergunta, por que foi que o Brasil chegou nesse nível durante 14 anos de governo? Porque houve emprego, houve investimento, porque o Estado promoveu as condições de uma economia que se sustentasse no modo capitalista. Em nenhum momento os governos Lula e Dilma, eles foram socialistas, comunistas, não teve isso. Não estou dizendo se é bom ou ruim, mas não, é fato. Mas acontece que esses investimentos, eles foram direcionados para otimizar as potencialidades do país e para otimizar a criação de empregos. A partir do momento que você tem emprego formal, amplo, para a população na sua maior parte, você tem também uma arrecadação do tesouro significativa. Então, a partir dessa arrecadação, você pode promover ainda mais investimento, inclusive
sociais, inclusive com bandeiras de políticas sociais. Quando você promove uma política social ou um conjunto de políticas sociais, você está mexendo na capacidade de consumo de uma maior parte da base da pirâmide populacional. Você dá a essa população a condição não apenas de consumir, mas de ter paz para procurar um emprego, para melhorar de vida, para dispensar a política social, porque muitas pessoas fizeram isso. Investimentos como foram investimentos do Luz para Todos e do Bolsa Família, foi uma coisa que revolucionou. Você chega hoje na zona rural e encontra luz para o trabalhador familiar, para o produtor familiar, colocar o capim na picadeira e poder alimentar seu gado. Ainda que estejamos em tempos de seca, o gado daquele trabalhador, daquele produtor rural, está sendo alimentado. Quando esse gado está sendo alimentado, ele não está morrendo no pasto. Quando você faz isso, você retira um peso de uma manutenção do Estado. O Estado não precisa mais manter aquela família. Se o Estado faz esse tipo de investimento, eu não estou falando de governo, estou falando de política de Estado, né? Porque foi num determinado governo? Foi, mas todos os outros governos que vierem, essa estrutura está pronta. A duplicação de estradas, o investimento em logística, apenas a classe trabalhadora. Gente, isso favorece imensamente o setor privado. Isso favorece tanto a construção civil quanto qualquer outro setor da economia. Sabe por quê? Porque toda economia precisa de logística, precisa de circulação. Olha o tamanho do país, você precisa de integração. Então, quando a gente é antifascista, a gente não é só antifascista politicamente. Nós queremos, quem tem consciência do que está acontecendo, quer o retorno dos direitos dos trabalhadores, o investimento do Estado no país, porque mesmo a gente tendo a crise como nós tivemos, desde 2015 nós tivemos crises, os bancos não deixaram de ter lucro. O que significa? O país ainda não saiu do patamar dos 10 mais ricos do mundo. Significa que o país é rico. Significa que uma produção de riqueza está ocorrendo. Então, por que tem pobre? Por que tem essa crise aqui na base da população, aqui na base da pirâmide populacional? Por conta da acumulação e do direcionamento dessa riqueza para o setor financeiro. No Brasil, o que tem hoje ganho é o setor financeiro, uma economia financeirista. A nossa produção industrial vem batendo recordes de queda, não só agora na pandemia. A gente viu o primeiro semestre a queda na produção industrial, mas o primeiro semestre ele termina em março. A quarentena começou a partir dos dias entre 17 e 20 de março. Já tinha passado a mais de 75% do primeiro trimestre. E o resultado, os números do primeiro trimestre denunciam isso. Mas eu estava falando da imprensa, do discurso. A imprensa manipula, então, toda uma situação de criticar toda essa aparência de pessoas e de instituições que estão sendo geridas por essas pessoas, mas elas não criticam em momento algum o projeto de país que esse grupo tem. Em momento algum. Então, nós somos antifascistas, sim.
somos mesmo, porque sempre fomos. Mas nós também somos a favor de uma classe trabalhadora, de direitos e conquistas. Nós gostamos de sindicato, gostamos de associações, a gente quer isso, a gente quer liberdade de expressão verdadeira. Não é liberdade de expressão para ir xingar Congresso e xingar STF e falar que política não presta, porque o que não presta são algumas políticas que se fazem. É o comportamento dentro da política, porque o que a gente está fazendo aqui agora é política, e isso presta. Então, reverberar contra a política é a mesma coisa que tirar da gente a condição de discutir sobre os processos, discutir sobre os caminhos que nós queremos percorrer e que nós desejamos para nós, como coletivo. Não é para mim. Não é para mim. Eu quero que o meu bairro bem. Eu quero que as periferias sejam urbanizadas, recebam água. Eu entendi. 4 minutos que a gente tem. Então, eu vou te passar a palavra. Pode continuar falando para encerrar. Tá. Então, agora tem essa discussão última que eu estou acompanhando, que é se no domingo vai ter manifestação ou não, né? Eu vi do Rudá Hit, ele postou no Facebook que primeiro a gente não batalhou porque a gente acreditou na justiça, depois a gente não foi porque isso e porque aquilo, por conta de coronavírus. E ele foi listando uns porquês. E agora a gente não está indo por medo do Bolsonaro. Bom, eu não compartilho totalmente da ideia dele, porque esse momento é um momento muito arriscado, falando em situação sanitária. Na questão sanitária, o coronavírus não é bolinho, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, é uma coisa muito séria, muito séria. Mas o presidente, o colocado na presidência do Brasil, o presidente deles, ele disse para não irem às ruas. Ele não falou para os seguidores dele, para os apoiadores dele não ir para a rua. Não foi assim que ele disse. Ele disse assim, ô pai, ô mãe, é difícil controlar seu filho, mas não deixa ele ir para a rua. Por quê? Porque algum perigo essas pessoas vão correr. E outra coisa, porque ele não quer uma massa na rua domingo. Para mim, e nisso eu concordo com o Rudá Hit, com o professor eu concordo com ele. O medo está travando a esquerda. Está travando agora por conta do Covid, não. Está travando por conta de muitos outros medos e por acharmos que por vias institucionais e por redes sociais seríamos capazes de mobilizar e de inverter a correlação de força. Precisamos inverter essa correlação e realmente, assim que for possível, nós precisamos de rua, porque a rua nos foi tomada também. O golpe, e isso não aconteceu de 2016 para cá, porque o golpe ele tem raízes lá em 2005 e engrossam em 2013. Desde 2013, as ruas foram tiradas da esquerda. E a esquerda precisa se movimentar, se unir de alguma forma, mas com um pensamento que os trabalhadores não podem ficar de fora de qualquer combinado, de qualquer acordo. A classe trabalhadora precisa ser levada em conta. E nesse contexto, mulheres negras, mulher, criança, nesse contexto negro, nesse contexto, nós, que somos povo,